Você vai ouvir agora Mundo Negro e seus quilombos midiáticos. Alô, ouvintes da Rádio Favela! Está começando mais um Mundo Negro e seus quilombos midiáticos. Hoje o estúdio está tomado de vozes que não pedem licença. Elas ocupam, elas transformam, elas viram jogo. Está começando mais uma edição do Mundo Negro e seus quilombos midiáticos e hoje o programa é de potência feminina. No centro desse debate, a deputada estadual Andréa de Jesus, que convocou audiência pública na Assembleia para discutir tentativas de criminalização da cultura de periferia. O rap, o funk, o trap, os bailes e as batalhas de MCs. Andréa é especialista nesse enfrentamento. Fala de favela de dentro para o parlamento, levantando as vozes que tentam calar. Ao lado dela, 3 mulheres que fazem da música e da cultura trincheiras de resistência. A DJ Bel Bertinelli, produtora musical mineira que levou a batida da quebrada para 3 continentes, 14 países, provando que o funk é global, sem deixar de ser raiz. Maíra Neiva Gomes, professora, pesquisadora e advogada popular, que conecta a universidade e periferia, defendendo a Frente Nacional das Mulheres no funk e a luta das mulheres negras nos bailes da vida. E a DJ Pitty, cria do aglomerado da Serra, vizinha aqui da Rádio Favela, multiartista, mobilizadora social, produtora cultural, que fortalece a voz da favela por meio da Batalha da Serra e dos bailes da Serra. Hoje o microfone é delas, porque o batuque é delas. Hoje a favela mostra mais uma vez que não existe democracia cultural sem a periferia. E não existe cultura sem a força das mulheres negras da periferia. Não é isso, deputada Andréa? Bom dia, salve, 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 povo da favela, salve, salve, ouvintes. Quero agradecer aqui mais uma vez esse convite, estar aqui compartilhando, inclusive se fortalecendo para essa estratégia de defender o povo negro na Assembleia Legislativa. Tem sido um desafio enorme. Quero agradecer que as mulheres estão dividindo hoje essa manhã com a gente. Maíra, que a gente já se conhece, né? Eu também sou advogada e a luta de construir litigância estratégica, né, dentro da advocacia é um desafio, né, Maíra? E que bom que nós estamos nas trincheiras aí, dialogando e enfrentando algo muito grave. Porque tentam separar o jurídico do político, né? E quando a gente conhece bem as leis, quem escreveu e quem é o alvo dessas leis, não tenho dúvida que é o povo negro, né? Maíra, como advogada popular, o que mais te chama atenção nos argumentos jurídicos que a gente está enfrentando aí de criminalização do funk, e você que participou também da audiência pública na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, fala um pouco aí da sua trajetória e desse enfrentamento agora. Bom dia a todos e todas. Para mim é um prazer enorme. Consegue me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, aqui pela manhã, né? Nessa mesa composta por tantas mulheres de luta e na Rádio Favela, que é uma rádio de referência de resistência, né? Eu também sou do território da Serra e a Rádio da Favela é um orgulho do território, é um orgulho da cidade de Belo Horizonte. Então, o que tem mais me chamado a atenção nesse assunto é justamente porque tem se utilizado técnicas de discurso, que são técnicas de discurso já ultrapassadas, né, do início do século XX, logo após a abolição da escravatura. O que a gente está vendo aqui nada mais é do que a pesquisadora Sueli Carneiro chama de dispositivo de racialidade. Os argumentos jurídicos alteraram-se, os argumentos sociais se alteraram, mas o racismo é o mesmo.
o argumento é o mesmo, de que a música negra é uma música que está inserida não no discurso artístico, não no fazer cultural, não na construção da identidade brasileira, mas sim está no âmbito da incivilidade, do crime, é estigmatização do negro, da negra, do território negro, da cultura negra, tal como foi feito ainda durante o período escravocrata através da lei da vadiagem, né? Essa lei da vadiagem ela foi reatualizada no século XX a partir da lógica governamental do Getúlio Vargas, que absorve o discurso falacioso da democracia racial, negando esse conflito estrutural da sociedade brasileira, que é o conflito racial, porque quando a gente fala de raça, a gente está falando de jogar pessoas à miséria e à morte. A gente não está falando só de discriminação racial, a gente está falando de uma estrutura que escolhe quem vai morrer e quem vai viver, e quem pode e quem não pode participar da cultura popular, quem pode, quem não pode participar do dia a dia cultural e do dia a dia político do nosso país. Esse discurso no século XX foi um discurso que apropriava-se dessa arte negra, mas higienizando, embranquecendo ela, porque ela se torna um produto de exportação. Então, o crime vadiagem agora é substituído por apologia, né? E esse crime de apologia nada mais é de que uma criminalização da fala e das vivências das pessoas negras. E é esse dispositivo que está sendo acionado agora, em pleno século XXI. A Constituição de 88 tentou estabelecer um regime em que a liberdade de expressão é uma liberdade ampla, lógico, e considerando os limites, que são limites concretos, né? A gente não pode ofender as pessoas, né? Porque aí a gente já entra em outra seara, que é uma seara delituosa. Mas essa condenação da fala, principalmente da fala de pessoas negras, ela é algo que está no arcabouço jurídico brasileiro desde que isso aqui virou um país independente. E esses dispositivos eles vão sendo alterados conforme o tempo. Só que a Constituição estabeleceu um regime de ampla democracia, em que a censura artística já não era mais cabível. Acontece que, ao longo dos anos posteriores à Constituição, o Supremo Tribunal Federal ele foi, sim, chamado a se manifestar sobre isso diversas vezes. Sim. E, em 2011, julgando uma ação oriunda do Rio de Janeiro, referente à Marcha da Maconha no Rio de Janeiro, ficou decidido que falar sobre drogas não configura crime. Então, para o STF, não é crime. Então, o que a gente precisa entender é o que há por trás desse discurso. Porque esses projetos de leis que estão sendo massivamente apresentados no Brasil inteiro, nas câmaras municipais e nos parlamentos estaduais, e também foi apresentado no Senado e na Câmara de Deputados pelo Kim Kataguiri, nada mais são do que projetos de lei que eles mesmos sabem que são inconstitucionais. Então, o que eles estão querendo? Reforçar o estigma de crime, um estigma racista, né? Que cai sobre os corpos da periferia. Então, a lógica não é nem concretamente proibir o funk e o rap, é impedir que a gente tenha acesso a dinheiro público para promover essa arte, que é uma arte brasileira, que é uma arte afrodescendente, e essa conquista para nós é muito recente, sim, porque só foi a partir da aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, em 2010, que o Estado foi obrigado a promover a cultura negra nas escolas e em todos os espaços públicos, e o que eles estão querendo é impedir que esse dispositivo, que é um dispositivo nitidamente inclusivo, ele surta efeito. Então, o que eles querem é a arte sempre submissa a eles e aos interesses deles. Tal como eles fazem com outro segmento cultural, que é um segmento cultural que só fala o que eles querem. E o funk, o rap e o trap vai falar da realidade da favela, não vai falar dos interesses das elites. Maíra, eu quero pegar nesse ponto que você trouxe aqui para nós. Quando eu pego, você fala de proibir a cultura negra, e aí você traz um produto de exportação. Nós estamos com duas meninas aqui que vão falar muito bem disso, né? MCs, DJs. E a gente sabe o quanto... Tá voltando aqui para mim.
o quanto a cultura de rua, o hip hop, o funk e os demais elementos do hip hop hoje geram renda, emprego. E aí eu quero trazer aqui os elementos que estão escritos no projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores e depois vou fazer um espelhamento do que está sendo, que foi protocolado na Assembleia Legislativa e inclusive já passou na CCJ. Está escrito assim, o de Belo Horizonte, proíbe o financiamento, nós estamos falando de dinheiro, de shows, artistas e eventos abertos ao público que envolvam, no decorrer da apresentação, não precisa nem ter escrito no projeto, no decorrer da apresentação, expressões de apologia ao crime organizado ou uso de drogas e outras providências. Então, assim, quem é que vai decidir se uma letra de música faz ou não faz apologia? Isso a lei não diz. Mas ela já imputa ao gestor público negar o financiamento. Negar o financiamento a qualquer manifestação cultural que envolva manifestação cultural de pessoas negras, que é isso que está dizendo, né? E ainda na Câmara de Vereadores tem aqui expressamente proíbe o funk nas escolas. E aí na Assembleia Legislativa, só para quem está acompanhando, ver o nível de gravidade que esses fascistas presentes nos espaços institucionais o tempo todo ameaçando a democracia e ameaça do ponto de vista simbólico, que é isso, perseguição à cultura. Na Assembleia Legislativa tem um projeto de lei 3.254, de uma deputada aí também, que faz parte do grupo de perseguição à democracia. E o projeto de lei também trata de proibir recursos do governo do estado para shows e apresentações artísticas que promovam ou façam apologia a crime organizado. Quem é que vai definir que uma letra faz apologia ao crime organizado? Se o crime organizado, inclusive em Minas Gerais, foi descoberto investindo diretamente no parlamento para liberar licenciamento para mineração, né? Mas esse não é o assunto aqui da nossa conversa, mas é para dizer desse impacto financeiro que está por trás dessa enxurrada de projetos de lei que estão tramitando nas câmaras de vereadores e agora na Assembleia Legislativa, Maíra. Bom, primeiro a gente tem que entender como é que funciona essa cadeia artística produtiva do funk, do rap e do trap, né? Porque ela não envolve só diretamente os artistas e a sua equipe, não envolve só o MC, o DJ e dançarinos. Ela vai envolver também toda uma cadeia de trabalhadores que vão desde a arte visual, né? Quem faz os registros fotográficos, as filmagens, até a produção em estúdio de músicas, né? No Aglomerado da Serra, por exemplo, tem vários estúdios de música na qual as pessoas são empregadas, mas a gente também tem que pensar no momento da festa e como isso afeta a economia, principalmente a economia de territórios que produzem essas músicas, né? Porque não vai envolver só diretamente esses artistas e produtores, mas vai envolver também iluminação de palco, equipamento de som. É um trabalho que tem alta demanda em Belo Horizonte, por exemplo, porque é uma cidade repleta de teatro e de outras apresentações culturais, e é nesses espaços do funk, do rap, em que a gente profissionaliza os nossos jovens. Além disso, quando acontecem os eventos, tem o trabalhador ambulante, em sua maioria negra, e a gente sabe que os códigos de posturas municipais tendem também a criminalizá-los. Esses trabalhadores também geram renda. Fora, quando essas manifestações são feitas dentro dos territórios favelados, você vai gerar ali toda uma cadeia em torno desses eventos, né? Que vai incluir a senhora que vende o cachorro-quente, que a gente adora comer depois do rolê, vai incluir a manicure que vai fazer a unha de gel, o barbeiro que vai descolorir o cabelo dos meninos, ou seja, a gente está falando de uma complexidade econômica que sequer esses deputados conseguem compreender, porque a gente ainda não tem dados concretos sobre isso.
né? Porque a gente ainda não tem políticas públicas sérias, né? Do Estado de Minas Gerais para mensurar os impactos culturais no Estado. Né? O governo não tem noção dos impactos culturais que o Estado de Minas Gerais pode gerar, e esses recursos deveriam ser revertidos ao povo mineiro. Eu estou em Diamantina e todos os museus aqui estão fechados, deputada. Os museus da cidade histórica. Né? Então, existe também um certo deixar a questão cultural de lado, né, para essas estruturas de poder, porque cultura faz pensar, cultura faz refletir, cultura proporciona vários postos de trabalho e vários postos de emprego, como a gente havia dito. Então, eu acredito que o impacto financeiro é um impacto que atinge principalmente essa população que é deixada à própria sorte, em miserabilidade, e acaba também afetando a produção artística e a dinâmica socioeconômica desses territórios que produzem essa cultura e produzem essa arte. E eu acho que a gente deveria, principalmente, chamar atenção para isso, porque a gente está falando de geração de renda e de trabalho com dignidade. Exatamente. Obrigada, Maíra. Foi muito importante a sua contribuição, né? Dizer do direito ao trabalho que está sendo negado para o povo negro, o direito à produção cultural, o direito à expressão. Isso tudo é um argumento profundamente bem estruturado, e que bom que você está lá na academia disputando essas narrativas, que vai ser muito importante a gente discutir isso no judiciário, além da disputa das ruas. E aí, com isso, Maíra, quero te agradecer. E agora eu quero ouvir, falando de produção, exportação, de grande exportação, nós vamos ouvir a DJ Bel. DJ, já tocou em 3 continentes, né? Então fala pra gente assim, qual a importância hoje, como que você vê o funk nos palcos internacionais, né? Não estou falando da cultura presa nos guetos, né? É uma cultura hoje que circula o mundo, e você é prova disso, né? Como é que o mundo recebe o funk do Brasil aí fora? Conta pra gente. Bom dia, gente. Meu nome é Bel Bertinelli, sou DJ, MC, produtora cultural aqui de Belo Horizonte. Muito feliz de estar aqui, tá? Um momento muito importante. Bom, o funk virou motivo de alegria lá pra fora, tá? Eu moro na Inglaterra desde 2010, a gente mudou pra Inglaterra. Eu comecei a minha carreira na Inglaterra, na Europa. E aí, rápido, a gente começou a rodar a Inglaterra, fui para os Estados Unidos, para o Canadá, tudo com funk. Eu trabalhei em várias outras áreas, né? Mas foi com funk que eu consegui rodar o mundo inteiro. E o funk é motivo de alegria lá pra fora, sabe? É muito triste a gente ver o funk sendo taxado, a gente sendo taxado de criminoso aqui. É absurdo até parar pra pensar assim, porque lá fora, a primeira coisa que você fala, a primeira coisa que o gringo te pergunta, né? Você é brasileiro? Funk, Anitta. Antes, quando eu era mais novinha, eu falava de futebol e tal. Não, hoje eles falam do funk, hoje eles falam da Anitta. E assim, é muito triste mesmo saber que aqui no Brasil, onde o funk nasceu, a gente tá sendo taxado de criminoso. E lá fora é motivo de felicidade pra gringo, sabe? Assim, eu já rodei vários lugares do mundo e todos com funk, tá, gente? Todos com funk. É triste, sabe? Então o funk, ele é consumido fora do Brasil, gera renda, gera emprego, gera riquezas. E aqui no Brasil nós estamos nesse movimento. Então eu percebo. Como é que você percebe isso assim? A resposta qual seria uma resposta dos artistas do funk pode dar diante dessa tentativa de silenciamento mesmo, né? A periferia está tentando ser silenciada. Qual a resposta que você acha que nesse momento os artistas podem dar para essa investida aí da extrema? Não é de hoje, né, gente, que a gente está sendo perseguido. A gente sabe. O samba também já teve essa perseguição aí. E a gente sabe muito bem que não é por causa das letras, não. A gente sabe que é porque é um ritmo que vem da comunidade, é um ritmo feito aí por juventude negra, né? E a gente sabe muito bem o motivo dessa perseguição. Mas a gente vai resistir, a gente vai continuar fazendo a nossa arte, indo pros palcos. Inclusive, eu tenho uma nova turnê pra fazer em novembro. Tô indo pela 7ª vez rodar o mundo com funk. Não tá saindo dinheiro nenhum do meu bolso, eu tô sendo paga pra fazer isso tudo. Tô indo pra vários lugares. Acabei de fechar um contrato maravilhoso com a Itália. 3 lugares da Itália que a gente vai fazer mais uma vez.
E é muito triste, eu tô aqui no meu país, onde o funk nasceu, tendo que falar que a gente não é criminoso, tendo que pedir, pelo amor de Deus, aí pra galera do lado de lá da lagoa, né? Isso é absurdo, gente. Pelo amor de Deus, vamos evoluir, né? Então, nossa, ver uma jovem, né, mulher, rodando o mundo falando do funk, isso precisa chegar, inclusive, nas escolas, né? Nós estamos falando de formação financeira, nós estamos falando de representar o Brasil fora, e a representação do Brasil hoje, no campo cultural, também tem o funk, né? Isso é muito potente. Então, você vai fazer uma turnê fora do Brasil, e as pessoas vão ouvir qual é o funk, qual é a letra, o que as pessoas ouvem e como que elas avaliam essa letra fora do Brasil. Sabe o que eu acho mais curioso? Tem, inclusive, muito gringo. O L Da Vinci foi também agora, ele é um MC aqui de Minas Gerais que ganhou o mundo com a parada no bailão e tal. Os gringos são apaixonados pelo funk, sabe? Tem muitas casas que eu toco na Suíça que a maioria é gringo. Eles são assim, eles são apaixonados pelo funk. E tem muito brasileiro também, como eles não conseguem ir pros eventos aqui no Brasil e tal. Então, assim, mais uma vez, me deixa muito assustada isso tudo, sabe? Essa perseguição, porque eu vivo do funk há 6 anos. Imagina, quem é que vai falar que a gente não pode mais fazer o que a gente faz, que a gente não pode mais trabalhar com a nossa arte? A gente vai viver do quê, gente? Isso não existe. Então, tem países no mundo financiando o funk. E é bom que saiba, né, que o financiamento é da cadeia produtiva, né, que a criminalização também tenta associar esse financiamento a algo ilícito. E nós estamos falando, olha, tá vendendo funk pro mundo inteiro. Então, tem muitos países hoje financiando produtores. Aí eu queria te pedir, para a gente finalizar nossa conversa, qual conselho você daria para essa galera que está aí produzindo, às vezes no fundo de quintal, no quarto, ali com um pequeno celular, mas a gente viu cantores famosos hoje aí, MCs, DJs, crescendo. Exatamente. Com coisa que produz ali dentro de casa, com o celular. Então, assim, dá um conselho para essa turma, para que essa mensagem, essa nuvem ruim que tá aí, ela não contamine e nem desanime essa galera que hoje produz esse funk tão E eu consumido. quero falar, inclusive, uma coisa, gente. Parem de associar a nossa música a tráfico de drogas, porque o dinheiro não vem de lá. Para um pouquinho para estudar sobre fonograma, digital. Vocês têm noção quanto que uma música com 100 milhões de ouvintes gera? O dinheiro vem do Spotify, do YouTube. E muito dinheiro, gente. A gente tá falando de um menino aqui que mora aqui na comunidade, que do nada ele sai daqui com a Mercedes. Vamos longe não, o WS da Igrejinha, né? Tem vários artistas. O dinheiro não vem de nada ilícito. O dinheiro vem da gente mesmo, é a gente que tá produzindo. E ó, essa galera nova que tá dentro dos estúdios fazendo, eles também estão ali pelo sonho, pela arte e tudo. Mas eles também estão ali pelo dinheiro, porque hoje o funk dá dinheiro demais. Né? E a gente não tem que ter vergonha de falar isso, não. O funk dá dinheiro, sim, e o funk exporta. Tô indo pra Europa, gente, pela 7ª vez com o funk por causa do funk. Então, assim, galera nova que tá surgindo aí, vambora, vamos junto. A gente tá aqui lutando por vocês também. E a gente vai ter muito espaço e ninguém vai calar a gente, não, tá? DJ Bel, nós vamos ouvir uma música sua agora. E colocar aí nos sons da Rádio Favela e para todos que estão ouvindo a beleza que está circulando no mundo inteiro e que saiu aqui de Minas Gerais. Obrigada. Obrigada, gente. A gente não tá no mesmo barco, mas tamo no mesmo oceano. Alguns no cruzeiro de férias e outros no bote remando. Alguns rindo, outros chorando, eles dormindo e nós trampando. Meritocracia é conto de fada pra marmanjo. Eu só vou descer pra BC se for pra defender proletário que produz luxo e vive no lixo. Tudo pra enriquecer empresário. Pobre de direita é igual cachorro quando defende bilionário. Tem um canil com o próprio nome do qual ele não é proprietário. Tem ração, tem coleira, mas em troca foi castrado. Você trampa 6-1 e o Nicolás tá de atestado. Você é pobre, compra curso, o primo é rico e aposentado. A Virgínia mente, lucra, tu é honesto e tá quebrado. O banco que pra eles gera dividendo é o mesmo que nós vive devendo. Por isso nós vive trampando e não tamo vivendo. E eles rindo da gente morrendo. Rap não tem lado, ele é contra o sistema mesmo.
Mas o sistema é o capitalismo, cê tá ligado, né? Cê é burro ou tá se fazendo? Pra turista morrer atração, pra favelado morrer verbo. Eu quero justiça, eu quero paz, vingança é bom, mas eu nem quero. Eu vou lutar pelos meus irmãos, da porta do hospício ao inferno. Somos a revolução, Diniz e Silveira Lutero. Quem apoia o dono do esgoto tá fadada a viver o bueiro. Você não passa de um carneiro que sonha em virar açougueiro. No final das contas você tem contas e não tem dinheiro. E o que eles não te contam é que eles contam seu dinheiro o dia inteiro. Vento sopro aqui no barco, vocês tomaram as decisões. Me jogaram em meio ao mar pra eu me afogar em ilusões. Quiseram me ver sangrar pra eu nadar com os tubarões. Agora os seres do mar estão sobre as minhas supervisões. Cada qual com as suas razões, na selva vale a lei do cão. Mas sempre quiseram calar quem fosse de opinião. A vereadora vai pra câmara propor a lei anti-Oruan. E o empresário vai pras redes criar a lei anti-Brandão. Eles tiraram o nosso pão e só deixou pra nós o circo. A cena virou palhaçada, não vou fazer parte disso. Admito que Neymar é o maior que eu vi jogar, mas me desculpa que esse cara nunca vai ser o meu ídolo. Pobre de direito é aquilo, ele continua escravo, mas lutar pelo direito de ainda ser chicoteado. Vai pra rua defender o interesse dos milionários. Realmente os brasileiros, eles precisam ser estudados. Do outro lado encontramos também os ricos de esquerda. Anda de trem só na Europa, vive da herança dos pais. Não trabalha e tem tempo pra lacrar na internet. São os revolucionários lá das redes sociais. Trap e o funk são irmão, vocês não entenderam o conceito. Eles querem ver nós se matar, só precisavam de um pretexto. Tem duas coisas que evitaria muita guerra entre nós: consciência de classe e interpretação de texto. Pra Jesus eu rezo um terço, Pai proteja minha família, esperando o ansioso. Você está ouvindo na Rádio Favela, Autêntica FM 100. Vai te torturar de novo e te chamar de comunista. Você está ouvindo na Rádio Favela, Autêntica FM 106,7, Mundo Negro e seus quilombos midiáticos. Você ouviu DK47 e Cid. Essa música, vocês perceberam, fala sobre tudo que está sendo debatido aqui hoje. Essa situação que a cultura de periferia está vivendo hoje e a situação que nós estamos enfrentando. Nós estamos aqui hoje com o programa Mundo Negro e seus quilombos midiáticos, extremamente potente, com a presença aqui de uma mulherada maravilhosa. A deputada está aqui conduzindo com essa turma. Deputada, a Maíra está de volta aí para a senhora dar mais uma palavrinha com ela. Maíra, eu quero que você deixe as suas considerações finais e deixar um recado aí pra galera. Eu sei que tá acompanhando muito de perto, né, a luta das quebradas, dos aglomerados, e tá lá na universidade também fazendo essa disputa. E aí eu vi aqui que você também tá atuando na Frente Nacional de Mulheres do Funk. Esse debate do funk também é um debate de gênero. E é um debate econômico. Acho que a gente começou a conversar e aqui me veio na cabeça algo que é muito latente, assim. Tem uma disputa de narrativa de tentar criminalizar o funk, desde a perseguição ao Oruan, e depois isso foi crescendo, mas isso tem alcançado os produtores culturais negros que a gente acompanha de perto, assim, a dificuldade que é o povo negro acessar os editais de cultura. E quando a gente alcança esse nível profissional, eles criam a narrativa de que a produção que é feita pelo povo negro é ilegal. E a gente discutiu aqui semana passada aqui com o Angola Janga, que a gente também tem um projeto de lei para reconhecer o Angola Janga, o bloco de carnaval, né, como uma relevância cultural para o movimento negro, para a história da africanidade, da diáspora africana, dentro do carnaval, que muitas vezes fica apagado, né, a tradição negra ali. E eles usaram esse projeto de lei para dizer que o bloco estava denegrindo os festejos, as mulheres, as crianças, a família, esse discurso, né, da pátria, família. Isso agora também se volta contra o funk. Então eu vou deixar nas suas considerações finais, com tudo que você trouxe de história, de memória e de elementos jurídicos já superados pelo STF,
como isso também perpassa pelos recursos do Estado, que hoje a gente pouco conseguiu acessar e eles agora querem novamente dissipar e não garantir que a gente acesse esses recursos. Eu deixo a palavra com você, Maíra. Bom, primeiro, eu acho que já tinha um problema. O funk ele é perseguido desde que o asfalto descobre o funk. E o Asfalto Descobre o Funk numa reportagem de um jornal, e até o nome que foi dado para isso, em 1978, né? Foi dado o nome de Movimento Rio Black. Desde esse momento, há uma perseguição ao funk, então ela vai só se renovando as fórmulas. Quando o funk é percebido como um produto cultural do século XXI, porque o funk hoje ocupa o lugar do samba em várias dimensões, tanto na lógica musical, quanto na lógica da tecnologia, a sua relação com os sujeitos que trabalham, né, nessa sociedade toda racializada, esse grande produto nacional brasileiro, ele se torna bastante cobiçado por essas pessoas que nos perseguem, né? Porque é o interesse deles e delas utilizar o funk, só que não para dar voz à população periférica, e sim para fazer uma disputa cultural dentro das periferias. Isso é importante a gente entender, porque trata-se de um populismo de direita que estigmatiza, que defende a morte, que mantém estruturas de exclusão econômica, mas que quer se apropriar da nossa cultura para fazer a disputa ideológica e eleger os seus, para continuar ocupando espaço de poder no Estado brasileiro. Isso é importantíssimo entender. Porque essas pessoas que falam que não gostam do funk, colocam o funk em outro tipo de música, a música do agronegócio. Essas pessoas que falam que o funk vulgariza mulheres, são as pessoas que utilizam o funk no jingle de campanha eleitoral. Então não é que eles não querem o funk, eles não querem que a gente produza o funk. E isso tem várias dimensões, a dimensão da estigmatização, a dimensão de censura, porque o funk vai falar da realidade desses territórios, mas também tem uma dimensão de exclusão e estigmatização das mulheres, porque eles perceberam que quem faz a produção cultural desse segmento artístico são mulheres. Né? Aí a gente tem, lógico, os problemas que existem na sociedade brasileira, também vai existir no funk, vai existir no rap. Existe, sim, misoginia, que tem que ser combatida, né? E essa galera percebeu que a produção artística estava toda concentrada na mão de mulheres. Então, existe uma intenção também de tirar esse fazer da mão dessas mulheres, porque diminui a dependência delas em relação ao poder branco, né? Inclusive na hora de arrumar trabalho e renda. Né? Então, essa retirada, essa criação de novos empecilhos para o acesso à cultura é uma perseguição às mulheres produtoras culturais que estão nas favelas também e que fazem o trabalho de 5 indivíduos, porque tem que trabalhar para colocar comida em casa, tem que ter o trabalho de cuidado com crianças e idosos, tem o trabalho pedagógico dentro da comunidade, porque essas mulheres exercem esse trabalho de uma forma de uma maternidade compartilhada nesses territórios, e essas mulheres estudam e conseguem se aprimorar. Elas vencem todas essas barreiras para acessar esses editais. E havia essa burocracia e nós derrubamos essa burocracia. Eles acreditavam que a gente não ia conseguir aprender a dominar a linguagem burocrática do Estado. E a gente aprendeu. E aí a gente começou a acessar esses recursos e eles não têm, na minha opinião, qualidade para acessar esses recursos, porque é uma arte duvidosa que eles pretendem produzir, né? É uma arte que está deslocada da sociedade brasileira de uma visão crítica. Super, 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 é isso aí, gente. A mulherada negra ocupou as academias, ocupou as universidades, está ocupando todos os espaços e virou uma ameaça. Maíra, obrigada demais pela contribuição. Essa aula que você deu hoje
A gente vai fazer chegar a todos os cantões de Minas, porque a gente está denunciando e, ao mesmo tempo, preparando a nossa juventude para argumentos contundentes de que o povo negro faz política quando dança, quando canta, quando organiza a favela, e ela segue ameaçada. A abolição ainda é um processo em processo e sempre segue ameaçada enquanto a gente tiver essa elite branca, racista, preconceituosa nos espaços, né? Obrigada demais, Maíra. E vamos ouvir agora a DJ Pitty. Salve, galera. Multi-artista, cria do aglomerado da Serra, vai falar aí pros seus, e a gente tá nessa discussão, né? Verdade. Salve, galera, DJ Pitty na voz. Prazer imenso estar com vocês aqui. E eu acho que essa pauta é muito importante para os jovens de comunidade, sabe? Às vezes a galera acha que a política não está no corpus da favela, no corpus negros desses jovens, que também não teve muito acesso à política dentro das escolas. Devemos falar sobre a educação nesse momento, porque a galera é muito leiga sobre a política do Estado, sobre o que acontece, sobre a arte dentro do aglomerado, seja no Estado, sabe? E a gente perde muitos espaços a não se politizar, a não entender as pautas que são discutidas na nossa cidade. Eu vejo que a galera fica aí nesse meio limbo aí, precisando um pouco de atenção sobre como executar um projeto, e a galera tá querendo tirar mais da gente isso, né? Denigrir a imagem mesmo de como acessar esses lugares. Porque se já tá difícil agora, e a gente tá lutando sobre as pautas, uma delas é a Lei Anti-Oruan, imagina se eles aprovam essa lei e a gente não tem acesso a mais nada. Vão dificultar mais o recurso. A gente tá falando de grana mesmo. É grana que tem que vir pra favela, que tem que vir pros nossos produtores, corpos pretos de quebrada, sabe? E ocupar esses lugares. Mulher, que massa! E aí me conta um pouco mais da Batalha da Serra, né? Esse espaço de criação, mas também espaço de enfrentamento, é um pouco que você falou. Mas como é que é isso? Como é que é a Batalha da Serra? A Batalha da Serra, ela surgiu com um projeto do NPN, e juntamente com a galera do CRAS, a gente tinha uma oficina que falava sobre enfrentamento policiais na quebrada, como eles lidavam com os jovens, e nesse meio termo aí a gente começou a politizar a galera, sabe? Levar mais informações para os jovens, a mostrar para eles que não é só ir numa praça rimar, que a voz dele pode ecoar mais para outros lugares. E foi assim que a gente formou o projeto A Batalha da Serra, onde formamos vários MCs aí pelo BH fora. Muitos deles hoje não fazem mais parte, já estão em outro patamar na cidade. E é sobre isso, a favela é sobre formar lideranças e jogar pro mundão pra gente poder ocupar outros lugares. Ai, gente, apaixonada já, né? Então é isso, enfrentar a repressão, enfrentar... Não sei, tá um barulho aqui, nós estamos tentando descobrir de onde está vindo o som. Mas, assim, enfrentar a repressão, formar, é isso que a Maíra falou um pouco pra gente, né? Assim, formar novas lideranças, essa maternidade coletiva, de cuidar das crianças e essa parceria com o CRAS, né? Olha pra você ver, já tem um equipamento do Estado que utiliza dessa cultura, essa cultura da periferia, para dialogar com a periferia. Então, por que agora usar esse mesmo recurso para criminalizar, né? Então, é esse o enfrentamento. Quais foram os momentos mais difíceis que a Batalha enfrentou aqui na Serra? O momento mais difícil que a Batalha enfrentou foi quando a gente aprovou um edital juntamente com o Bloco Seu Vizinho, e a gente ia produzir um evento super massa na praça. Só que como o evento ficou muito grande, a gente foi chamado, né, para saber sobre o alvará, como que a gente estava lidando com isso. E a gente estava num projeto super lindo com a galera do Bloco Seu Vizinho, que deu totalmente assistência. A gente estava num programa que estava formando produtores culturais da quebrada. E foi aí que a gente viu, é muita burocracia para tirar um alvará. E foi nesse momento que eu me auto-questionei e falei, eu preciso ocupar certos lugares, mas eu não tenho a formação para saber como tirar um alvará. Sabe? E isso foi compartilhado com outros produtores aqui da quebrada, outros artistas, sabe? Para poder essa galera se conscientizar que a gente tem que ter conhecimento do que está sendo votado na cidade, como que o dinheiro da cultura está acontecendo na cidade, sabe? Pra gente poder também fazer parte dessa galera, porque a comunidade é um berço de cultura. O aglomerado da Serra é a terceira maior favela da América Latina. Aqui tem vários artistas,
Então eu acho, literalmente, a galera tem que se politizar. Tem que acessar os lugares. E foi esse o maior dificuldade que a gente teve. Mas a gente conseguiu ir lá, tirou o alvará e fizemos um evento maravilhoso. Tipo assim, parou a comunidade. Foi muito bom pra mim passar esse momento. Nossa, gente, assim, é isso, né? A gente acaba aprendendo na lida, né? Inclusive com a repressão, com o Estado que o tempo todo diz não pra gente. Então o alvará ainda segue sendo um instrumento também de controle, porque a lógica do alvará, a gente viu no carnaval e um show do Alok que apareceu do nada, um show eletrônico no meio do carnaval que é produzido pelo povo, e a gente também não sabe como é que o alvará surgiu, lotando, interrompendo a cidade. Então, assim, o alvará também é esse instrumento de controle, né? Quem é que precisa do alvará, como que isso chega, como essa informação chega, esse espaço auto-organizado da favela, que não chega a outras políticas, mas a proibição chega com a história do alvará, né? Mas é isso. Qual que é essa energia, então? Você falou um pouco disso, né? Assim, foi um show fantástico, foi um encontro fantástico, um ato e um processo pedagógico de mobilização da favela. Mas qual é essa energia do baile funk, né? Você que tá aqui dentro da serra, a gente sabe o quanto o baile funk aqui também movimenta a cidade. A Zona Sul vem toda pra cá bailar com os favelados, mas a conta fica aqui depois, né? É justamente por isso. Mas me conta um pouco, como é que é essa energia do baile funk? Eu costumo falar assim que o rap, o trap e o funk, eles salvam vidas e mudam o seu território. Porque basicamente é isso. A gente também faz a grana girar dentro da comunidade. A gente apoia o comércio local. A gente apoia os ambulantes. Porque quando a gente faz um baile, que a galera vem consumir o nosso baile, a gente não tá falando só da aglomerada, a gente tá falando também da galera do asfalto que vem pra aqui e consome. E a energia é surreal. Os espaços que a gente ocupa com o funk também é literalmente maravilhosos. É lindo de se ver, sabe? Eu queria muito que seja muito mais organizado do que a gente faz aqui dentro. Porque muitas vezes a gente faz assim, sem alvará. Eu costumo falar na Tora Produção. Porque a gente, às vezes, não tem acesso à ferramenta pública que queira chegar junto com o baile, chega junto com a batalha e fala, a gente vai apoiar, a gente vai fazer um movimento. Mas aí, se a gente não fizer, a gente fica sem cultura, a gente fica sem acesso ao lazer. Porque é muito difícil uma galera, um jovem de hoje que trabalha, sair de dentro da comunidade para curtir um evento no asfalto com os preços absurdos que hoje rola na cidade, de ocupamento de outros lugares. Então a energia é surreal, é você ver a galera preta curtindo mesmo, aí a gente já tem aquela mistura do asfalto com a cidade, com a favela. É porque quando eles vêm aqui pra dentro, é coisa nova pra eles. Mas pra gente já tá acostumado. Então a gente faz essa leitura, essa troca, e é muito bom a cidade trocar com a comunidade. Quando a cidade troca com a comunidade, eu acho que a gente já ganhou várias batalhas quando a cidade troca com a comunidade. Menina, maravilha! Quero agradecer muito aqui a Pete, porque ela tá falando da serra pra serra. Mas tá falando da serra para o mundo, tá falando da serra para Minas Gerais, tá falando da serra para aqueles que precisam conhecer um pouco mais o que é a cultura produzida pela favela, pelas meninas. E nós estamos falando com 3 mulheres aqui que estão em campos diferentes, que são produtoras, que escrevem, que mobilizam cidades, mobilizam a comunidade. Mas nós estamos também preparando para esse enfrentamento, né? A tentativa de tirar o pão de cada dia dessas meninas, que é o trabalho feito com a comunidade, mas que gera renda, emprego, e é isso que a Maíra falou. Quero te agradecer demais, e eu quero que também você deixe aí no final, assim, um recado para essa moçada que está produzindo e que tá no corre, né? Assim, é um momento de lazer também, assim, a galera tá aí, trabalha, às vezes é servente pedreiro, é motorista de Uber, tá na limpeza urbana, tá na limpeza na casa dos outros, tá como babá. Conta aí pra essa galera, assim, continua motivando, porque assim, a gente não vai ser silenciado e estamos preparados para continuar deixando a nossa voz ecoar aí, e com música e com funk. Eu quero deixar pra galera que nunca é tarde pra você entender de política. Que hoje em dia não existe lado, existe corpos políticos.
E se a gente aqui, que é o todo, que é o aglomerado da Serra, e dessa potência, desse tamanho, não se organizar politicamente, a gente vai perder muita coisa, muitos acessos, porque a galera de baixo lá já é organizada. Como diz a Abel, a galera do outro lado da lagoa já são organizadas politicamente. E eu acho que a gente tem que deixar essa parada de lado. Esquerda, direita. Temos que ser políticos e defender todas as nossas causas. É isso aí, gente. Vou ouvir música agora, porque a gente ouviu essas potências e a gente tem que ir introjetando isso. Preparadas nós estamos. Seguimos juntas. Firmes. Aí, trem do Rio, porra, cheguei, trem do 22, vai tomar no cu. Oi, boladão, pesadão, não conto com a sorte. Minha Glock travou no Robocop. O tráfico tá virando esporte. Foi mó complexão. Mas o que falta é educação. Um dia que o fuzil é a pistola vale mais que um livro, aí tem algo errado. Eles dão arma pra nós, depois pergunta por que somos bandido. Trem do ódio, porra, vai tomar só na cara. Terror do Estado. Como expressar? Talvez o meu tempo acabe. O mundo não cabe os troféus que eu ganhei enfrentando batalhas. Tudo na vida são fases, por isso ódio nas frases. Explica pra uma criança porque seu herói vive dentro das grades. É que eu não era ruim, mas o mundo me fez assim. Conta essa nota no fecho, remédio, potário é desprezo. Julgar, mas não vê o mundo que eu vejo. Hoje ninguém me coloca medo. Aprende o segredo da vida, o dinheiro, poder que impõe o respeito. Entre qualidade e defeito, prefiro um sorriso sincero, aceite ser alvo da mídia. No fundo eu sei que tudo é ego. Aí, tu é fã, tu é rei. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan, até só a mesma pessoa. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan, até só a mesma pessoa. Quando um tá com raiva demais, outro tem que chegar com mais calma. É que o trap sugou minha alma. Carrego mágoas que nunca me cegam. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan, até só a mesma pessoa. Diz que é fã, quer me dar, não sabe diferenciar o Mauro do Oruan, até só a mesma pessoa. Oi, boladão, pesadão, não conto com a sorte. Minha Glock travou no Robocop. O tráfico tá virando esporte. Foi mó complexão. Mas o que falta é educação. Um dia que o fuzil é a pistola vale mais que um livro, aí tem algo errado. Eles dão arma pra nós, depois pergunta por que somos bandido. Trem do ódio, porra, vai tomar só na cara. Terror do Estado. Estamos de volta com o Mundo Negro, seus quilombos midiáticos. Acabamos de ouvir Oruan. Aqui, enquanto tava rodando essa música do Oruan, nós estamos aqui conversando, aqui nos bastidores. Aí o Zé Guilherme soltou uma pérola. Eu vou colocar ele aqui no microfone para contar para todo mundo. Hoje a natureza tá nos adubando, né? É primavera, então tem essas flores maravilhosas que vieram aqui, que maravilha. É isso aí, gente. Deputada, quinta-feira a audiência pública que vai tratar desse assunto. Exatamente, assim, quinta-feira nós vamos discutir na Assembleia a valorização do funk como uma grande ferramenta de que potencializa não só a economia, mas também que é uma ferramenta importante para salvar o nosso jovem que está na favela, mas que está na periferia e que não consome outras culturas porque não chega para eles, né? Por isso produzir hoje essa potência que é a cultura de favela, a cultura de rua, debaixo dos viadutos e que exporta para o mundo, né? Nós precisamos de valorizar e de enfrentar essa extrema-direita que tenta derrubar a democracia em diversas frentes. Então, hoje, criminalizar o funk é uma frente de tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito. E nós vamos demonstrar isso na audiência pública. Então, convido a todos. Me lembra aí o horário para que a gente... Às 16 horas. Às 16 horas, na Assembleia Legislativa, na quinta-feira,
Nós vamos ouvir o povo e o povo vai reforçar o que a gente ouviu hoje aqui da academia, da advogada popular, das produtoras, mulheres produtoras de cultura e das DJs que movimenta hoje a cena cultural em Minas Gerais e aqui no aglomerado da Serra. Então, gente, esse foi mais um Mundo Negro e seus quilombos midiáticos, um programa que hoje discutindo, debatendo a questão da criminalização das culturas de periferia, um absurdo que a gente está enfrentando aí mais uma vez. Nós estamos cansados de viver isso, a questão do samba foi pela mesma coisa, mas o recado é o seguinte: já resistimos e vamos continuar resistindo, nada vai parar o povo preto. Muito obrigado, até a próxima terça-feira, às 11 horas, com Mundo Negro e seus quilombos midiáticos. O programa de hoje, gente, o programa Mundo Negro e seus quilombos midiáticos, é um programa da Rádio Favela e realizado pela Associação Projeto Presente, conforme proposta SIGCOM 01090 de 2025. Um abraço, até a próxima terça-feira.